Joia, muito bom. Tudo certo. Bom, vamos começar, gente? Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado por esta noite, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando, por esses que estão chegando novos aqui com a gente. Pai, que seja um tempo de destravar, um tempo de bênção e do Senhor falar conosco. Seja um tempo onde o Senhor ministre os nossos corações. Aquieta agora, Pai, a nossa mente, aquieta agora os nossos pensamentos, aquieta, Senhor, a nossa alma, para que possamos ter um tempo realmente de descanso no Senhor e um tempo de aprendizado, um tempo de ativação, Pai. Em nome de Jesus. Toda voz contrária, nós calamos agora, repreendemos isso no nome de Jesus e damos a liberdade para o Teu Santo Espírito falar conosco aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer mover, aquilo que Ele quer transformar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Como eu falei, o tema de hoje é como quebrar o ciclo da pressão financeira. Vocês fazem ideia que quanta gente passa por dificuldades financeiras, mas não apenas uma questão, não é somente a dificuldade financeira em si, né? O problema maior é a pressão que às vezes as dificuldades impõem. A pressão que vem com os problemas, às vezes com as dívidas, às vezes com a falta de cliente, às vezes com a falta de caixa, às vezes com a falta de recurso, às vezes com o salário, para quem é funcionário, às vezes o salário sendo reduzido, né? Ou às vezes uma perda de emprego, enfim. Há uma pressão, há uma grande... um turbilhão que às vezes nós enfrentamos. E sabe uma coisa que eu vejo, que eu percebo muito acontecendo no pessoal, as pessoas que passam por situações assim? Porque a pressão, ela tem um ciclo, né? Quer ver? Primeiro, você recebe uma pressão em relação, às vezes, a algumas contas que chegaram. Né? E aí, você tem lá um montante de contas que precisam ser pagas e aquilo está te pressionando. O passo seguinte, você vai ver os recursos. Quanto dinheiro eu disponho? E aí, os recursos te dão uma mensagem que eles estão escassos, né? Que eles estão poucos, eles são insuficientes. O passo seguinte nesse ciclo é nós adotarmos uma solução ineficiente, né? Geralmente uma solução ineficiente, ela é tomada no desespero, né? Porque tem a pressão, eu estou pressionado, tem um turbilhão de coisas na minha cabeça, eu vou ver para os recursos, que é a primeira coisa que aliviaria a minha pressão, né? Se eu tivesse dinheiro, recurso suficiente para eu liquidar com aquela pressão, mas eu olho para o recurso é insuficiente. Então, debaixo de uma pressão e debaixo com essa informação do recurso escasso, nós somos tentados a tomar uma solução, mas é uma solução ineficiente. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa trabalha, ela presta serviço, ela está pressionada financeiramente. Ela olha para os seus recursos e ela vê que eles estão escassos. Então ela vê que ela precisa correr mais, porque ela precisa faturar mais. Ela precisa ganhar mais, porque o que ela está ganhando é insuficiente. Só que, lembra do ditado que a pressa é inimiga da perfeição? E nesse contexto aqui para a gente, o que é a perfeição? Às vezes é aquele trabalho feito com excelência, o trabalho feito com maestria.
justamente no encontro passado a gente falamos da busca pela excelência. Então, a pressão que eu estou recebendo, que eu recebi sobre mim, a falta de recurso, me fez tomar uma solução que ela é ineficiente, uma solução ineficaz. Então, eu vou querer correr mais para eu vender mais ou para eu prestar mais serviços. Só que nessa pressa e nesse afã de eu ser mais rápido, eu deixo de ser excelente. Ao deixar de ser excelente, ou eu fazer às vezes um trabalho mal feito, vamos falar o português bem claro, acontece algo chamado quebra de confiança. Ou seja, se eu entrego algo para o meu cliente, ou para o meu patrão, que seja, ou para quem está me demandando, se aquela minha entrega ela é ineficiente, ela é ruim, o que vai acontecer com a minha relação, eu com o meu cliente, o eu com o meu chefe? A primeira coisa que vai ser quebrada é a confiança. E quando uma confiança é quebrada, aí eu te pergunto, se o meu cliente não confia mais em mim, ou essa confiança foi trincada, abalada, será que ele vai comprar de novo de mim? Será que dentro da empresa onde eu trabalho, será que eu vou estar sendo elegível para uma promoção? Será que eu vou ser lembrado pelo meu chefe ou ser lembrado às vezes pelos meus clientes para eu ser indicado para fazer um novo serviço, um novo trabalho? Provavelmente não. Então, a quebra de confiança diminui ainda mais os recursos. Com a diminuição do recurso, voltamos para uma pressão ainda maior. Então, eu volto no ciclo e eu imponho ainda mais pressão sobre mim. Faz sentido? Agora, o lance da questão toda é que a pressão, ela existe. Seja uma pressão financeira, seja uma pressão por você entregar um trabalho, às vezes, num prazo, ou seja, a pressão não é financeira, de recursos, mas é uma pressão de tempo, é uma pressão que você precisa... Você tem menos tempo do que você gostaria de ter. Você tem uma pressão, talvez que você tenha um problema complexo para resolver e você tem uma situação difícil que você precisa resolver, né? Envolvendo às vezes os teus funcionários, envolvendo teus colegas, envolvendo teu patrão. Você tem uma situação difícil, um problema complexo e você não tem ideia de como resolver e você precisa resolver aquilo. E como que eu faço? Como que eu resolvo? Sendo debaixo dessa pressão. Eu quero ler um texto com vocês aqui, antes da gente entrar na chave de como que a gente quebra e sai desse ciclo. Se você tiver sua Bíblia aí, você abre comigo, se não você acompanha a leitura. Eu vou ler o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 31 até o 44. Se você quiser acompanhar, você quiser ler, abrir aí para a gente ler junto, eu vou ler daqui, tá bom? E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias,
comprem para si o que comer. Veja, vamos fazer uma paradinha aqui para a gente comentar um pouquinho. Aqui você já percebeu, Jesus está com seus discípulos, ele está numa região deserta, longe das aldeias, longe das cidades. As multidões viram para onde Jesus estava indo com seus discípulos e foram atrás deles. Jesus chegou lá e começou a ensinar, começou a ministrar, começou a curar o pessoal, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Mas determinado tempo, eu imagino que a barriga deles começou a fazer um barulho, começou a roncar, fazer aquela coisa. E aí você imagina, lá no final do texto, a gente vai ver que eram 5.000 homens. Imagina mulheres e crianças. Então, imagina uma grande multidão, todos com fome. Eu não sei você, com fome, como que você é. Você fica gente boa, legal, tranquilo, zen, com fome, ou você parece que está possuído. Geralmente a gente parece que fica meio possuído, quando está com fome. Imagina agora um monte de crianças, mulheres, com a barriga roncando, com fome. Eu imagino essa cena, os discípulos de Jesus estavam lá olhando, Jesus ali ensinando, eles ali por ali, vendo o que eles tinham que fazer, ajudando Jesus a carregar aos enfermos chegarem até Jesus, dando ali alguma orientação de como que eles deveriam ali se organizar, sentar, enfim, para poder melhor ouvir o Senhor. E em determinado momento alguém percebe esse problema que estava se aproximando, que era fome. Eles estavam com muita fome, porque já era tarde. Eu imagino que Pedro, como era o mais nervoso da turma, viu aquela situação e aí chegou para um outro, falou: pessoal, aqui tá morrendo de fome, o que nós vamos fazer? Pedro é um dos meus apóstolos preferidos, porque ele falava na lata as coisas, ele não pensava muito, e ele eu imagino que chegou indignado com a história. Poxa vida, o que nós vamos fazer agora? E aí chega João perto de Pedro, com aquela mansidão de João, aquele amor, aquela melosidade toda do apóstolo João. Fala: meu Deus, esses queridos estão com fome, eles estão, coitadinho deles, o que a gente vai fazer? E aí eles têm uma ideia: puxa, vamos falar com Judas. Judas era o tesoureiro, Judas era o cara que tinha o dinheiro do ministério de Jesus, era o cara que, se precisasse de dinheiro, tinha que falar com Judas. E aí vai lá Pedro e João, falam com Judas: Judas, vamos fazer alguma coisa, o pessoal está com muita fome, as crianças estão chorando já, o pessoal já está disperso, não está conseguindo prestar muita atenção em Jesus. O que vamos fazer? Vamos comprar pão para esse pessoal, a gente manda alguns aqui dos discípulos irem até alguma aldeia próxima, a gente faz um pão. Eu imagino que Judas, como muito egoísta e ganancioso que era, de pronto ele deve ter respondido assim: não tem dinheiro para tudo isso não, eles que se virem. Por que eles vieram até aqui? Por que esse pessoal veio até aqui? Ninguém chamou? Eu imagino que Judas deva ter dado alguma resposta mais ou menos assim. E aí então chega Tomé. Tomé é aquele cara do ver para crer, aquele cara que tem a mente totalmente concreta, racional. Então chega Tomé e fala: o que está acontecendo aqui? O que vocês estão brigando? E aí expõe a situação para Tomé. Tomé fala: não, muito simples. Vamos falar para Jesus mandar esse povo embora. Porque o que eles estão fazendo aqui? Olha, está avançada a hora. Já está tarde, vai escurecer. O pessoal está com fome, a gente não tem pão, a gente não tem dinheiro. Então, qual que é a melhor solução? Mandar o povo embora. Então veja, vamos voltar lá no texto, que eles chegaram para Jesus com a resposta já, com a solução pronta. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Veja, a situação está catastrófica. Nós estamos
pressionados aqui, porque nós estamos com um monte de gente num lugar deserto, não tem banheiro, não tem água, não tem nenhuma lanchonete do Seu Zé aqui para a gente ir comprar uma esfirra ou um pão sem fermento que seja, e a hora já tá ficando muito tarde. Faz o seguinte, Jesus, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja, parece uma solução perfeita, não é? Olha, Jesus, tá tudo ruim. Estamos num lugar deserto, não tem dinheiro, o pessoal tá com fome, tá tarde. Qual que é a melhor solução? Olha, muito simples, manda o povo embora. Eles que se virem, né? Porque se eles acharem onde comer, vão comer. Quem não achar, não vai achar. Ou seja, o problema é deles. Jesus, tá tudo simples. O problema não é nosso. Jesus, o problema é da multidão. Por que a gente vai comprar o problema deles? Eles que estão com fome. Eles que estão com esse abacaxi para descascar. Vamos mandar o povo embora. Enquanto eles estiverem aqui sob a nossa tutela, a gente vai ter que dar um jeito. Mas, como a gente não tem jeito para dar, vamos mandar o povo embora. E essa é a pressão que, às vezes, muitos de nós passamos. Seja uma pressão financeira, seja uma pressão de qualquer sentido, de qualquer nível. Nós nos deparamos com um problema, nos deparamos com um gigante que se levanta, nos deparamos com esse local deserto, nos deparamos com a hora avançada, ou seja, não tem tempo, a hora é agora, a gente precisa dar uma solução, é nesse momento, e a gente não tem tempo para pensar. Qual é a solução? Manda o povo embora, joga a carga fora. E aí Jesus vem com uma faca guinso. Lembra? Alguém já assistiu aquela propaganda das facas guinso? E dá um corte assim fenomenal nos discípulos, que eles perdem o rumo, eles não sabem agora mais nem para onde ir. Por quê? O que Jesus responde para eles? Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Veja, essa passagem, ela além de ser algo assim fabuloso sobre um milagre de Jesus, um milagre extraordinário de Jesus, ela é uma chave poderosa que nos ensina um princípio tremendo sobre como nós quebramos o ciclo da pressão financeira, da pressão do tempo ou da pressão que você enfrenta em alguma área da sua vida. Qual que é a primeira coisa que Jesus faz quando o problema chega até ele? E o problema chegou volumoso e chegou com toda a pompa e com toda a solução já desenhada. Parece que não tem mais jeito. A única solução a se fazer era aquilo. Às vezes, para você, na sua vida, você enfrenta situações assim. O problema chega e parece que a única solução é você, talvez, sair do trabalho onde você está. A única solução é você pedir demissão, porque o relacionamento com o colega está muito ruim. Talvez a única solução que tem é você pegar um empréstimo no banco, porque acabou todos os recursos e agora não tem mais o que eu fazer. A única coisa é eu vou ter que pedir emprestado. Agora,
única coisa, às vezes, que eu tenho que fazer, eu vou ter que pegar dinheiro com a agiota, porque eu não tenho mais, o meu nome está comprometido, eu não tenho dinheiro, não tenho crédito para pegar no banco, eu não tenho um parente que me empreste, e eu tenho um monte de conta aqui para resolver, e a única solução que eu tenho parece que é pegar dinheiro com a agiota. Não sei qual que é a situação que você enfrenta, ou qual o problema específico que você enfrenta. Mas muitos de nós, né, e às vezes por vários momentos, por várias situações, nós enfrentamos problemas desse tipo, que eles se apresentam perante nós e parece que só tem um caminho, parece que é só a morte, só a forca. Né? Mas veja o que Jesus faz. Jesus vem e fala o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus muda a visão. Jesus quebra o paradigma. Anote isso. Jesus quebra o paradigma sobre o qual os discípulos estavam andando. Os discípulos, os apóstolos, estavam andando sob um paradigma da escassez, sob um paradigma de que eu não tenho, de que eu não posso, de que eu não consigo. Um paradigma de que o problema está muito grande e a solução está muito pequena. Esse era o paradigma dos apóstolos. Esse era o paradigma dos discípulos nesse momento. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele não dá ouvidos àquilo que os discípulos falaram, ele não dá ouvidos àquilo que os discípulos, a solução que eles trouxeram, porque ele sabia que aquela solução não era a solução. Teria uma coisa muito melhor, uma coisa muito maior e muito mais bem-sucedida. Mas para que a solução bem-sucedida pudesse ser alcançada, foi necessário o primeiro ponto: quebrar o paradigma. Então, a questão que eu quero fazer com que a gente pense hoje é: sobre qual paradigma você está enfrentando os problemas que você está enfrentando? Será que você simplesmente se anulou ou simplesmente jogou a toalha e falou: não, isso é assim mesmo. Esse problema é assim mesmo. O relacionamento com o meu chefe é assim mesmo. O tempo que eu tenho é assim mesmo. Eu não consigo entregar. Eu vou passar vergonha, porque é assim mesmo, eu não consigo. É assim mesmo, eu não tenho recurso suficiente para eu bancar as despesas de casa. É assim mesmo. É nesse paradigma que eu estou. Então, o primeiro ponto para que você e eu possamos ver uma solução sobrenatural é quebrar o paradigma sobre o qual nós estamos andando. Se esse paradigma estiver fora do princípio de Deus. Então, o primeiro ponto que Jesus fala é: deem vocês de comer ao povo. Ele isola as vozes contrárias. Jesus, ele abafa aquilo que eles vieram com todo cheio de razão. Veio os discípulos todos conversados já e combinados o que eles deveriam fazer, qual era a melhor solução ideal. Mas Jesus simplesmente chega e dá um corte neles e eles agora não têm mais o que falar a não ser falar: puxa, mas a gente não tem tudo isso de dinheiro. Novamente Jesus reforça a ideia e fala: mas veja o que você tem. Quanto que você tem? Vai lá ver. Então ele fala, eles voltam, né? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, nesse momento, ele está quebrando uma estrutura que os discípulos tinham e construindo uma nova estrutura. Jesus está tirando uma visão que nós chamamos uma mente grega,
uma mente onde é o concreto, é o 2 mais 2 é igual a 4. E ele está colocando, adicionando o tempero do sobrenatural. Está colocando nos discípulos uma mente expandida, segundo a mente dele próprio. Porque deixa eu te falar algo, irmãos. O que diz para você que você não consegue, que você não pode, que você não tem? Quem está dizendo isso? Quem limitou os recursos? Quem disse que você nasceu assim e vai morrer assim? Quem acreditou nisso? Então veja, muitas vezes nós somos enredados, emparedados por uma mentalidade limitada, cheia de sofismas, cheios de paradigmas, e nós nos conformamos em viver dessa forma. E queremos resolver os nossos problemas, queremos resolver a nossa vida com base em paradigmas errados. Então Jesus vem falar, olha, deem vocês de comer. Jesus chega e tira pela raiz, corta o paradigma sobre o qual eles estavam fundamentados e começa a estabelecer um novo paradigma. Então, nesse momento, o que nós precisamos entender para nós, no nosso dia a dia, nas lutas que a gente enfrenta, nos problemas que a gente enfrenta? Nós precisamos cortar os paradigmas, quebrar os paradigmas errados. Talvez você não consiga simplesmente sozinho quebrar o paradigma. Talvez você precise de ter um conselheiro. Em Provérbios 20, 18 fala o seguinte: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Veja, quando a gente quebra o paradigma, às vezes nem sempre a gente consegue por si só quebrar. Às vezes a gente precisa de ajuda. Mas é nesse momento que a gente precisa parar e buscar alguém para nos auxiliar. Falar, olha, eu estou com esse problema. Eu estou achando que é isso. Coloca as cartas na mesa. E aí quando alguém vem e te dá um conselho, né? Um conselho assim como o de Jesus, que quebra o paradigma, a tua mente ela vai se expandir, vai se ampliar. Você vai conseguir ver aquilo que você não conseguia. Você vai conseguir enxergar aquilo que você não estava vendo. Por quê? Porque o paradigma foi quebrado. Porque a ideia que você estava batendo em cima foi quebrada. Então, quando você busca um conselho de alguém, aí está uma chave. Você precisa ter uma sabedoria para buscar um conselho que quebre o seu paradigma. E não um monte de vozes que vão te falar um monte de coisa, assim como dos discípulos. Ah, eu acho que tem que mandar embora, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo outro, eu acho que tem que fazer aquilo outro. Você lembra? Você está numa reunião de família e você às vezes cai na besteira de falar para os seus parentes um problema que você está enfrentando. Todo mundo tem uma solução para te dar, não tem não? O seu cunhado sabe o que você tem que fazer, ele já passou por isso não sei quantas vezes. A sua tia, que nunca trabalhou na vida, mas ela sabe como que você tem que lidar com o seu cliente. A sua sogra também, ela tem algo para te falar, um conselho que é mortal. Todo mundo, os seus irmãos então, né? Se você às vezes é mais destacado da família, os seus irmãos vão falar, nossa, ele está passando isso porque ele é um ganancioso mesmo, ele não ajuda a gente. Então ele querem mais que você se lasque grande mesmo para que eles se sintam menos mal, né? Então, veja com quem você vai pedir conselho. Aonde você vai abrir
e expor a tua mente, expor o teu coração, para quem você vai falar? Quando o Trump, o presidente Trump, anunciou que ele construiria um muro na divisa do México, o que mais se via era a gente tentando fazer umas frases de lacração, né? Tipo, não é tempo da gente construir muros, nós temos que construir pontes. Algo nesse sentido. Talvez você já deva ter ouvido isso. Agora deixa eu te perguntar, vai construir ponte com todo mundo para ver o que vai virar a sua vida? Vai dar acesso para qualquer um no seu coração e na sua mente para ver que salada de fruta que você vai virar? Nós temos que construir pontes, sim, mas pontes com lugares que nos ligam ao destino. Não em lugares que nos fazem voltar para onde a gente saiu. Então, e muitas vezes é preciso você construir muros para que você proteja aquilo que você está conquistando. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Por quê? Porque ele precisava proteger a cidade. Talvez você precise construir muros em algumas áreas. Em outras áreas você precisa construir uma ponte. Construir uma ponte de concreto firme com alguém. E com alguém que vai quebrar o teu paradigma. Alguém que vai quebrar as tuas pernas. Alguém que vai chegar em você e entrar de rasteira, sabe? Porque às vezes a gente sabe aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Às vezes a gente quer cantar pra gente, não é? Essa música. Cara, esse cara sou eu. Eu sou muito bom. Eu sou fenomenal. Eu sou sensacional. Sabe, a gente é bom em muitas coisas, mas em muitas coisas a gente é zero à esquerda. E às vezes a gente não tem uma visão tão ampla sobre nós mesmos. Nós precisamos ter alguém que vai vir e vai olhar pra gente e vai falar, cara, você é muito bom nisso, mas nesse ponto aqui não dá, sai disso. Sabe, essa atitude que você está tendo está errado. Sabe, esse problema que você está querendo resolver desse jeito está errado. Não é por aqui. Você tem que ir por outro caminho. Então, construa pontes com quem vai te ligar ao teu destino. Não construa pontes com quem vai te levar de volta ao teu passado. Segunda Crônicas 20:20 fala, entre outras coisas, no final do versículo, crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe esse ponto? Crer nos profetas. É você dar ouvidos a uma voz profética. É você dar ouvido a uma voz que vai trazer alinhamento para a sua vida. É você dar ouvidos a alguém que vai criar uma atmosfera no qual você pode caminhar. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, olha, o que deem vocês mesmos de comer? Ele começa a quebrar o paradigma deles. Ele fala, vão ver o que vocês têm. Ele lança uma palavra para os discípulos e fala, vão ver os recursos que vocês têm disponíveis. Quantos pães vocês têm? Ou seja, vão ver, tomem uma atitude. O milagre começa a ser construído, a multiplicação dos pães começa a ser construído no momento em que Jesus começa a quebrar e desconstruir o paradigma deles. E começa a falar, vão ver o que vocês têm. Então, sob essa palavra, os discípulos se movem e eles vão lançando
os seus fundamentos para resolver o problema que eles tinham. Então, de novo, quem você tem dado ouvidos? Quem você está escutando? Com quem você estabeleceu pontes? Com quem você estabeleceu pontes? Ele é capaz de quebrar os teus paradigmas? Ou ele simplesmente infla o teu ego? Você não precisa de elogios. Você não precisa ser elogiado. Você não precisa de uma pessoa que vai te paparicar. Você precisa de uma pessoa que vai te projetar, te alinhar. Então, quando você tem um problema para resolver, o ponto é em qual paradigma você está fundamentado. Talvez o primeiro passo é você quebrar esse paradigma, para você começar a desconstruir e construir sobre uma base certa. Talvez você não consiga sozinho, por isso que é importante você ter alguém que te ajude, um conselho sábio. Mas não qualquer um, de qualquer modo. Busque um conselho com sabedoria, um conselho que te lance. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo já? Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois, mas não para por aí. Interessante que depois Jesus fala o seguinte para eles, que para mim é a segunda parte dessa construção, a segunda parte dessa quebra desse ciclo de pressão. Ele fala o seguinte, assenta, deixa eu ver onde que está aqui. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupo de 100, 100, 50 em 50. Sabe, essa ordem de Jesus me lembra do Provérbios 27, versículo 23, fala o seguinte, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Quando Jesus fala, olha, assenta todo mundo, organiza o pessoal, é a segunda parte de como resolver o problema. Por quê? O que significa esse assentar? E divide o pessoal em grupos de 50. Ele está falando o seguinte, olha, organize as pessoas. Qual que é o problema? Nós temos uma multidão faminta. Espera aí, então o que nós vamos fazer? Vamos organizar essa situação. Vamos organizar o problema. Porque às vezes, irmãos, a gente enfrenta tantos problemas e às vezes vem tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? Qual que é o primeiro, aliás, depois de você quebrar o paradigma, qual que é o passo imediatamente seguinte? Organize aquilo que precisa ser organizado. Tem a nossa irmã aqui, a Larissa, ela tem um canal que ela abriu exclusivamente sobre como organizar. Semana passada, na outra, né, a gente fez umas lives juntos sobre como organizar a questão de sonhos e finanças. Depois vocês procurem lá no Instagram, é como organizar. Muito bom, muito conteúdo bom, que vai te dar muita luz em relação a isso. Coloca aí, Yukimi, no chat o Instagram, por favor, para o pessoal já pegar. Veja, Jesus fala, olha, organiza todo mundo. Quando você organiza, quando você estabelece ordem, você começa a quebrar a matéria-prima do problema. Sabe qual que é a matéria-prima de qualquer problema? É o caos. Quando há o caos, quando há desordem, quando há uma bagunça, essa é a matéria-prima do problema. Quando você chega em casa, a sua casa está virada de pernas para o ar.
Hã? Tem roupa jogada das crianças na sala, tem brinquedo espalhado em todo canto, né? Talvez você mora sozinho, mas você saiu e quando você voltou, deu um pé de vento, encheu sua casa de terra, tá? Dessa altura de terra, de poeira. Né? Você deixou a roupa no varal para secar, deu uma baita chuva, um vento, jogou a tua roupa na lama. Ou seja, quando você chega em casa, a louça está transbordando na pia, né? Tá bem próspera, né? Transbordante na pia, suja. Qual que é a tua vontade? Qual que é a tua sensação? Você fala, nossa, que alegria, que coisa boa, que sensação maravilhosa, que coisa assim fenomenal, eu chegar em casa, essa sujeira, né? Essa coisa toda, não tem nada no lugar. Você tem vontade de se esganar, não tem não? Tem vontade de morrer naquela hora que você saiu de casa, deixou de um jeito, voltou, tá tudo virado de pernas para o ar. Por quê? Porque onde há desordem, não tem paz. Onde tem desordem, não tem clareza. Vai achar alguma coisa no meio da bagunça, você acha? Não acha. Não adianta falar, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou desorganizado, eu acho as coisas. Não acha. Isso é desculpa para não organizar. Qual que é a tua sensação quando você chega num ambiente assim? Os teus problemas, eles são potencializados na medida que estão desorganizados. Quanto mais desordem há, mais o problema fica grande. Mais o problema se avoluma. Então veja, o segundo ponto, imediatamente depois de você quebrar o paradigma, coloca as coisas em ordem. Assenta as pessoas no grupo de 50 em 50, de 100 em 100. Não sei, talvez a tua questão é um problema financeiro. Vamos pegar e coloca isso na ponta do papel, na ponta do lápis, pega um papel e começa a escrever. Talvez você não consiga fazer 100%, mas coloque-se em movimento. Não se limite ou não se conforme, mas eu sou desorganizado, eu sou bagunçado, então é assim mesmo, eu não faço ideia. Coloque-se em movimento de organização. A bandeira do Brasil diz ordem e progresso. Ela é uma bandeira profética. Porque sem ordem não tem progresso. Quando Deus, em Gênesis, fala, no princípio, existiu o quê? O caos. Estava tudo uma desordem. Estava tudo desorganizado, desalinhado, desajustado. O que Deus começa a fazer? Começa a organizar. Haja luz. Separa a terra da água. Começa a colocar as coisas em seu devido lugar. Depois que ele organiza tudo e cria cada coisa no seu ambiente, ele cria o homem. O homem, a última criação de Deus, foi colocado num lugar organizado. Nós fomos feitos para viver em lugares onde há ordem. Nós não fomos feitos para viver na desordem. A desordem é do cão. Você entra, às vezes, na lavanderia da sua casa, tem roupa suja de 2 anos atrás. Isso é uma lavanderia endemoniada. Isso tem pacto com Exu Lavanderia. Então, tem roupa para passar de 1 mês atrás, que não foi passado ainda. Aí a mulher vai pedir oração, na igreja, no círculo de oração. Meu marido anda muito bravo. Meu marido está muito estressado.
Ou o marido, né? A esposa vai pedir oração porque a esposa está muito brava, muito irritada. Mas tem louça lá que está fazendo barba. A cama sai de manhã e não estende o lençol. Veja, parece que você... mas você está me falando de problemas bobos, problemas simples, problemas do cotidiano. Veja, os problemas eles só são potencializados. Se a gente não resolve nem aquilo que é o micro, a gente não vai resolver o macro. Se a gente não organiza nem aquilo que é o simples e que não precisa pensar para organizar, ou seja, não preciso pensar para arrumar a minha cama, eu não preciso pensar para lavar a louça, eu não preciso pensar para colocar a roupa para lavar, eu não preciso pensar para limpar o chão de casa. Eu não preciso pensar nisso. Se eu não faço isso, que é o simples, como que eu vou ter capacidade para fazer aquilo que é complexo? Como que eu vou ter capacidade, vontade de fazer aquilo que é mais difícil? Começa daquele princípio. Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, há uma escala de ordem. Então, o arrumar a cama, ele é um símbolo maior da organização. Se o sujeito não consegue nem arrumar, não ter nem força de vontade para organizar o seu quarto, que ele mesmo usufrui diariamente, como ele terá força de vontade para organizar situações maiores? E veja, a prosperidade, o ganho financeiro, está ligado, sabe o quê? A capacidade que você tem de resolver problemas. Quanto mais problemas você consegue resolver, proporcionalmente, vai ser quanto mais financeiramente você vai ganhar. Quanto mais problemas complexos você consegue resolver, mais você vai ganhar. Mas se eu não consigo organizar, juntar nem a toalha, o marido não junta nem a toalha que ele deixou caída no banheiro, você não consegue nem, às vezes, juntar lavar a louça do almoço, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Veja, irmãos, a vida ela sempre começa do simples para o mais complexo. Então, comece, se você precisa fazer um overview geral da tua vida, da tua situação, não começa pelo mais difícil. Começa agora pelo simples. O que é o simples que eu preciso fazer? O que é o básico do básico que eu posso fazer? Hoje, quando acabar aqui a nossa reunião, o que eu posso fazer agora para começar a colocar ordem na minha vida, colocar ordem na minha casa, colocar ordem no meu casamento, colocar ordem nas minhas finanças, colocar ordem na minha família? O que eu preciso fazer agora para colocar ordem? Isso, quando Jesus fala também de você se assentar, ele fala, olha, abaixa a bola, sabe? Quando o jogo quando o jogo de futebol está muito truncado, aquela coisa toda muito pegada assim, e aí um jogador pega a bola, ele abaixa a bola, e ele começa de novo a montar um novo jogo. Quando Jesus fala, olha, se assenta-te, fala, acalma, abaixa a poeira. No calor às vezes da emoção, no calor do problema, a gente não consegue ver a situação, não é verdade? Acalma, baixa a bola. Reconhece, faz um reconhecimento do que está acontecendo. Faz um reconhecimento do tamanho do teu problema.
Porque sabe outra coisa que acontece quando a gente não organiza, não acalma, não faz um reconhecimento? Os problemas sempre vão parecer maiores do que realmente eles são. As dívidas sempre vão ser mais impagáveis do que realmente são. O problema com o chefe sempre vai ser maior do que realmente ele é. O problema de relacionamento sempre vai ser muito maior do que realmente ele é. Então, organiza, calma, assenta. Coloca a bola no chão, abaixa a poeira. E tome o controle da situação. Quando há desordem, não há controle. Então, nós precisamos, nesse passo, tomar o controle da situação. Você precisa puxar para você. Você precisa tomar para você a rédea da situação e falar, não, peraí, quem vai resolver isso sou eu. Eu tomo essa responsabilidade. Faz sentido, gente? Deixa eu perguntar para vocês, talvez alguns paradigmas que talvez você já enfrentou, você enfrente. Alguns paradigmas que às vezes falam, olha, eu não tenho talento suficiente. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho talento suficiente. Eu não tenho contatos suficientes. Eu não vou para tal lugar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque eu não conheço ninguém. Porque eu não tenho os contatos. Eu não tenho inteligência suficiente, eu me acho burro, tapado. E talvez muitos de nós passamos alguns anos da vida acreditando nesses paradigmas. Eu não tenho dinheiro para comprar a máquina necessária para fazer um investimento no meu negócio. Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer esse investimento. Eu não tenho tempo para fazer o curso que eu precisava fazer para eu me capacitar. Eu não tenho tempo. Um outro paradigma. Não posso me dar ao luxo de descansar no final de semana. Eu preciso trabalhar. Eu não posso descansar. E ainda um paradigma ligado a esse, vou descansar quando eu for para o céu. Eu não vou descansar agora. Já ouviu essa? Vou descansar quando eu for para o céu. Um outro paradigma. Eu não tenho ninguém que me apoie. Eu não tenho um pai para me bancar. Eu não sou filhinho de papai. Qual é o teu paradigma? Talvez é algum desses, talvez é algum outro. Ou alguns outros. Quais são os paradigmas sobre os quais você está caminhando? Quais são os paradigmas sobre os quais você está tentando levar a sua vida? Deixa eu te falar algo. Se você não quebrar o paradigma, você vai tomar um caminho contrário ao caminho que você deveria seguir. Se Jesus não quebrasse o paradigma, o que eles fariam? Qual era a solução? Eles dispensariam a multidão. O milagre da multiplicação não seria feito. O problema não seria resolvido. Então, sobre qual paradigma você está fundamentado?
O que vem na tua mente quando eu falo isso para você? O que você lembra de imediato? Anote. Anote aí. Anote quais paradigmas, quais pensamentos estão latentes em você. Por exemplo, você pode pensar também aquilo que você quer fazer, aquilo que você gostaria de fazer, ou que você sonha em fazer, em alcançar, em conquistar. Mas o que vem imediatamente em seguida? Depois que você pensa naquilo que você quer, naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, qual é o pensamento que vem logo em seguida? Conseguiram escrever? Agora, o que você vai olhar e você vai analisar o que esse paradigma está dizendo para você e o que Deus diz sobre isso. O que Deus diz sobre esse seu pensamento? Qual é a verdade sobre essa situação? Qual é a verdade que Deus diz para você? E você estabelece e escreva essa verdade. E agora o que você faz com essa verdade que você tem? Agora você se move com ela e a partir dela. Assim como Jesus, quando quebra o paradigma, ele fala, deem vocês de comer. Vocês podem, vocês conseguem dar de comer para esse povo. E eles retrucam, ou seja, o paradigma fica forte ali, querendo tomar o lugar ainda que ele estava perdendo. Fala, não, mas a gente não tem dinheiro para comprar. Jesus é firme e ele se move nisso que ele está estabelecendo. E a atitude dele imediatamente seguinte é, vão ver o que vocês têm. Vão ver qual é o recurso que vocês têm. Ou seja, Jesus pega, quebra o paradigma deles, eles tentam resgatar o paradigma e falar que eles precisavam do dinheiro para comprar, ou seja, eles tentam resgatar a ideia anterior. Jesus passa por cima disso. Jesus passa por cima disso e fala, olha, agora nós estamos em outro patamar, nós estamos andando em outro nível, em outro paradigma, e agora vocês vão tomar uma ação condizente com este novo paradigma que eu estou estabelecendo. Vocês não vão mais agora pensar no que vocês vão fazer para ganhar esse dinheiro para comprar esse pão. Esse era do paradigma anterior. Agora vocês vão andar no paradigma novo que eu estou estabelecendo para vocês. E nesse paradigma novo que eu estou estabelecendo para vocês, a ação imediata que vocês precisam fazer é vão ver o que vocês têm.
vão ver o que vocês têm. Okay. Ó, quem está aqui comigo. Dá um oi lá. Vão ver o que vocês têm. Ou seja, quebra o paradigma. O paradigma vai tentar te seduzir, vai tentar voltar, vai falar, não, mas você não tem, você não consegue, você não pode, você não é inteligente o suficiente, você não tem o recurso, você não tem os contatos, você não pode, você não tem um pai que te lança, você não tem um pai que te banca, você não tem contatos no exterior, você não tem contatos no Brasil, você não tem isso, você não tem aquilo e etc e tal. Mas veja, qual é a verdade que Deus está estabelecendo em você? Qual é o novo paradigma sobre o qual você está estabelecendo? E sobre esse novo paradigma, agora você precisa se mover nele. Vai ver quantos pães você tem. Depois, organiza a história toda. Começa a organizar, coloca as coisas no seu devido lugar. Começa a colocar as coisas na sua devida, nos seus devidos lugares. Deixa eu contar uma experiência nossa que nós tivemos há alguns anos atrás. Eu e Ju, a gente queria ir num evento em uma outra cidade. E era um congresso de um final de semana e era algo que a gente gostou e queria muito ir, mas a gente estava querendo, olhando o preço de passagem e estava muito caro, olhando também a questão do hotel, do evento, tudo incluído estava, mas era um valor assim bastante considerável. E a passagem assim estava um absurdo de preço. E a gente queria ir e tal, mas aquela coisa, sabe, não querer gastar, não querer, meio amarrado na situação e querendo ir, mas não querendo gastar. E aí a gente estava se amarrando e a passagem só ficando cada vez mais cara e a gente estava em cima desse paradigma. E até que chegou um momento, ela olhou para mim e falou, não, mas espera aí, a gente está fazendo errado. Por que a gente está se movendo com base no valor do dinheiro? Então, se o preço da passagem for baixo, a gente vai. Se o preço for alto, a gente não vai. Mas veja, qual que é o paradigma que a gente, claro, a gente não falou nesse contexto, né? De paradigmas e tal, mas só para a gente contextualizar isso aqui. Qual é a motivação que a gente precisa se mover? Qual é a vontade de Deus para nós, para esse tempo? É que a gente vá? Então é isso que nós precisamos buscar, saber se essa é a vontade de Deus que nós precisamos responder, ir a este evento, que vai ser bênção na nossa vida, ou não. E o preço da passagem e o preço que nós vamos investir nessa viagem é outra coisa. Não vamos nos mover por conta do dinheiro, vamos nos mover por conta de uma palavra. Então, quando nós decidimos, falamos, vamos, e aí nós oramos e entendemos que era a vontade de Deus que a gente fosse, e aí nós então falamos, bom, então essa é a vontade de Deus, nós vamos participar deste evento. Agora vamos comprar a passagem. Então nós estávamos dispostos a pagar o preço que tivesse para a gente poder ir. Por quê? Porque nós entendemos aquilo que era o principal. Nós precisamos ir, nós vamos. E aí que veio algo que aconteceu, o milagre, né, que aconteceu. Quando nós nos movemos nesse novo paradigma, que nós entendemos que nós precisávamos ir, porque era a vontade de Deus que nós fôssemos e estivéssemos lá, quando nós fomos comprar a passagem, as passagens tinham caído talvez mais da metade do preço. E conseguimos uma boa promoção,
na passagem. Aí quando fomos fechar o hotel, né, que era no mesmo local, o hotel e o congresso que ia ocorrer no mesmo local, não tinha mais vaga no hotel. Tinha vaga para participar, mas não tinha vaga no hotel. O que ia encarecer ainda mais o evento, né, a viagem. Porque a gente tinha que pegar um hotel fora, fazer um translado todos os dias e tal para o local do evento. Mas aí veio de novo essa situação, olha, vocês vão ter que gastar mais, vocês vão ter que pegar um outro hotel. Mas nós ficamos firmes e falamos, não, nós entendemos que é para a gente ir, então a gente vai, independente do valor. E aí quando nós nos mantivemos firmes nesse entendimento, nesse paradigma, dentro do contexto aqui que a gente está conversando, quando nós caminhamos dentro desse paradigma, abriu uma vaga no hotel. Uma vaga que não tinha, estava tudo lotado, mas naquele momento, naquele dia, abriu a vaga. Quando nós decidimos a permanecer dentro do paradigma que nós estávamos entendendo, uma vaga se abriu. E aí nós pudemos entrar. O que eu estou te dizendo isso? As situações vêm, talvez é uma situação que eu estou compartilhando com você, é uma situação simples, uma situação de uma viagem, de um evento, não era nenhum problema assim de vida ou morte, mas era um problema, era uma situação que ilustra bem aquilo que eu estou querendo te dizer. O paradigma que nós estávamos andando era eu não vou por causa do dinheiro. Quando nós paramos e falamos, puxa, a gente está andando no pensamento errado. A gente está andando com base naquilo que eu tenho e não com base naquilo que é a vontade de Deus, não com base naquilo que é a palavra de Deus. Então, quando nós quebramos o paradigma, estabelecemos um novo paradigma e organizamos a situação, Deus moveu aquilo que a gente não conseguia mover. Deus moveu para a gente conseguir uma passagem boa, Deus moveu para a gente conseguir a vaga no hotel e entramos nessa janela de oportunidade que Deus abriu, quando nos movemos no paradigma novo. Faz sentido, gente? Alguém tem alguma pergunta? Legal, Leonardo. Alguém gostaria de compartilhar alguma história, alguma situação às vezes semelhante que você viveu? Aham, sim. Então vem de encontro que você está colocando, aí a gente realmente limita nós mesmos, acima do que a gente precisa no dia a dia. E essa troca, como você falou de ponte, aí eu acho que está o grande pilar para a gente descobrir, né, onde a gente, quando a gente monta uma equipe, né, a gente pode montar aqui igual a gente, montar aqui é diferente, para que ela seja plural e a gente consiga
É verdade. Então, obrigado pelo dia e pelo início. Pra mim é impressionante. Minha mulher tá aí pertinho. Então, você tá com os olhos vidrados, meu filho. Porque depois de tanto tempo eu fui entender que meu chamado é para mercado. Aham. Nunca tive igreja, mas eu nunca me vi dentro da igreja. Servia, mas eu não queria saber o que vocês estão fazendo na igreja. Não senti o pelo de me apartar da minha vida secular e Sim. secular e me ver no ministério ali dentro. E hoje eu consigo ter isso muito equilibrado depois que eu consegui entender a rede. E a primeira coisa que o Coraiola falou para mim, me fechou. Uhum. Então, fico muito feliz de encontrar, né, com você e que está aqui na mentoria do 300 Massa. e aí de fechar, sabe? Vai no ponto que você está falando. Quando a gente se abre e pede, vem por caminhos assim que a gente nem imagina. Nunca imaginei. Benção. Agradeço a cada um de vocês. Né, Jojo? É, eu tô bem, a gente todos os 21 dias. Impressionante aqui. Jojo, é maravilhoso. Obrigado. Amém. Valeu, Rogério. Valeu. Eu achei muito legal, João, você falando sobre você ter pessoas para te confrontar, para te desafiar, para te lapidar, para tirar você da zona de conforto, ficar puxando o saco, fica inflando o seu ego, na verdade, e eu estou vendo assim, particularmente, através do nosso esse alinhamento, ele está toda vez me desafiando, e eu vejo assim, hoje eu estou onde estou por causa desse lançar, né, desse desafio aí. Eu vejo que o Corella faz isso com Marcos também, né? E outra coisa que eu achei muito legal quando você fala de pressão, eu vejo que é Deus, o próprio Deus pressionando a gente para provar a construção. E aí o que não é, não tem jeito, vai cair. E a gente precisa construir na rocha, né? Os ladinhos, né? Corretos, né? Então, mas assim, tremenda essa palavra. Eu já identifiquei aqui alguns paradigmas aqui meus, que eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. Quando você pensa no sonho, logo em seguida veio, mas é isso aí. E aí eu já fui meio da minha cabeça, mas na mentoria, né? Eu tô vendo assim como é importante assim eu parar para ver que a gente está na mentoria passada, né? Vai no piloto automático. Então, muito obrigado, João. Está sendo tremendo. Massa. Muito bom. Bom. Que benção, gente. Quem gostaria de falar mais? Eu achei muito legal, João, primeiro minha participação aí do mentoria. Eu achei muito legal essa passagem que você falou que Jesus confronta os discípulos, né? Ele fala, vocês têm potencial, vão lá, pega o teu pão, né? Então eu acho que eu nunca tinha reparado esse confronto de Jesus, né? Por que vocês não resolvem o problema, né? Uhum. Tem uma frase do Chuck que ele fala assim que tanto a causa quanto a solução dos nossos problemas financeiros estão dentro da gente. Nós somos muitas vezes os causadores dos problemas e também temos a solução. O que eu achei mais legal lendo o texto foi que Jesus permitiu que os discípulos participassem do milagre, né? Porque além de os discípulos trazerem os pães, né? Esse ato de entrega, foram os discípulos que levaram para as pessoas, né? Uhum. Jesus multiplicou e quem levou de grupo em grupo foram os discípulos, né? Então, às vezes a gente querendo fugir do problema, a gente não percebe o milagre que Deus pode fazer, né? Uhum. Eu achei interessante isso, você falou tipo assim, a primeira solução seria fugir do problema, mas se eu me acalmo e busco em Deus, eu posso participar de um milagre muito grande e eu ser ativo no milagre, eu estar dentro do milagre, Uhum. né? Não foi só Jesus que entregou os pães multiplicados, os peixes, os discípulos tiveram participação, né? Eu achei muito interessante esse detalhe, né? A partir desse confronto, foi o que me chamou muita atenção. Massa. Valeu, Thiago. Muito bom.
Muito bom. Alguém mais, gente? Eu acho. Boa noite. Oi, Cida. Boa noite. Eu achei legal a parte de organização, né? Porque eu acredito assim que Deus nos dá segundo a nossa capacidade de ter, entendeu? E igual eu já vi várias histórias, né, de pessoas que ganharam na loteria e depois ficaram pobres de novo. Então, assim, a organização, o planejamento, isso aí te leva a uma capacidade de ter mais, né? Então, Exato. eu achei bem bacana essa parte aí de organização, como ele organizou os discípulos, como ele organizou as pessoas e distribuiu. Uhum. E o mais interessante também, né, que ele não, que ele mandou repartir as sobras, né, o que sobrou. Então, assim, com Jesus é organização, não há desperdício. Isso é muito lindo, né, que eu achei nessa passagem. É verdade, é verdade. Além de multiplicar, não desperdiçou, não jogou fora aquilo que sobrou. Isso, eu achei bacana isso aí. É verdade. Muito bom. Valeu, Cida. Obrigada, boa noite. Alguém mais, gente, gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Eu queria, na verdade, assim, eu tô chorando horrores aqui, né? Porque ontem eu terminei o 21 dias, né, de oração com o apóstolo Márcio. E assim, eu nunca tinha ouvido essa questão da mentalidade da Grécia, né? Comecei a ouvir durante esse curso. E hoje, no momento à tarde, eu perguntei ao Senhor porque hoje eu trabalho para mim, né? Eu sou empreendedora no ramo de festas infantis. Só que eu trabalho para mim, eu não tenho loja física, e eu sempre dizia, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha ninguém que me ajudasse, assim, sempre eu fui anotando aqui. Eu estou meio emocionada porque hoje, tarde, eu coloquei diante do Senhor essa questão de como ele ia dar continuidade por causa da pandemia. A gente ficou, eu, meu esposo, minha filha, nós ficamos em João Pessoa 5 meses, fomos em agosto, voltamos agora em janeiro. Foi uma pausa que deu no meu trabalho, mas eu entendi que foi Deus também. Mas assim, eu ainda não retomei, porque é meio que como se eu me sentisse paralisada, mas na verdade esses paradigmas que têm feito parar. E hoje, quando o apóstolo colocou o link para esse grupo, eu disse, eu vou fazer, não é? E de certa forma é Deus me respondendo agora à noite, né? Assim, que na verdade é uma mentalidade, né? E eu sei assim, eu estou na verdade assim, impactada. É isso. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Uhul! Glória a Deus. Gente, esse para muitos, um tempo de romper. Eu sinto isso. Eu sinto que para muitos aqui, para muitos de nós, é um tempo de rompimento. Quando a gente quebra os paradigmas, a gente rompe com aquilo que estava nos segurando, com as fortalezas que estavam nos prendendo. E por que que você precisa romper? Por que que nós precisamos romper? Porque nós precisamos acessar lugares, nós precisamos acessar recursos que nós vamos dar a direção e canalizá-los para que o reino de Deus avance. Então, os recursos estão aí, as situações estão aí, as oportunidades estão aí, mas muitos dos filhos de Deus ainda estavam e muitos estão presos, paralisados em alguma área das suas vidas. Então, esse é um tempo que nós vivemos de maior pressão, talvez, para muitos de nós. 2020
e já seguindo 2021, todos nós fomos pressionados em alguma forma, em alguma área, em alguma intensidade. E assim como o Jojo trouxe, o próprio Deus está nos pressionando para que nós possamos extrair aquilo que é mais puro, aquilo que é a essência de fato, para que a gente possa romper com os paradigmas que nos prendem e possamos avançar para o destino que Deus estabeleceu. Porque Deus quer trazer os recursos para aqueles que são fiéis, aqueles que Ele pode confiar. Lembra que eu falei no começo, né? A confiança. Quando quebramos a confiança, os recursos se escassam. Naturalmente, quando a gente quebra a confiança do nosso cliente, o recurso vai minguar, porque a gente vai ter menos cliente. Mas quando a gente quebra a confiança de Deus, o recurso vai minguar, porque Ele dá àquele que é fiel. Então a pressão vem justamente para nos trazer uma purificação, nos fazer, se não fosse a multidão faminta, os discípulos não iriam ser confrontados com a sua mentalidade. Se não fosse a multidão faminta, eles não iam ter a oportunidade de quebrar o paradigma. Então, isso faz muito sentido quando você encara os seus problemas. Sabe, uma vez eu encarava os problemas que eu tinha com grande tristeza, ou com grande peso, ou com grande... Sabe aquela coisa? Puxa, que chato, que droga eu ter que lidar com isso. Queria que ficasse tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Né? Mas sabe que algo que... Aí eu aprendi, uma chave que virou. O problema vem... e quando ele vem é para que eu tenha uma oportunidade de crescer. Então, os seus problemas, aquilo que você está enfrentando, questione ele. Fala, e aí, o que você vai me ensinar? Problema, qual é a resposta que você está me trazendo? O problema está vindo para ele te responder algo que você precisa conhecer. Você precisa talvez conhecer a si mesmo. Conhecer, saber a sua identidade. Como é que você vai saber? Os problemas que você enfrenta. As lutas que você enfrenta. Então veja, problema, o que você vai me contar sobre mim que eu ainda não sei? O que você vai me contar sobre o meu negócio que eu ainda não sei? O que você vai contar sobre os recursos que eu vou ganhar que eu ainda não sei, mas que a resposta está em você? Isso muda todo o fronte de batalha. Porque uma vez quando vinha problema, a tendência era com que eu ficasse acuado, né? Com medo, distante, querendo fugir. Não que eu goste de problema, mas a forma de lidar com o problema muda quando você entende que ele, na verdade, ele é uma bênção para você. Porque ele traz respostas que ninguém mais te traria. Mas já estou entrando em outro tema já, senão a gente vai ter que juntar o outro tema da mentoria em um só, 2 em 1. Muito bom. Gente, você tem mais, alguém tem, queria falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa antes da gente orar? Eu gostaria que eu perdi logo o iniciozinho, vai ser de 15 a 15 dias? Isso, de 15 em 15 dias, aí a gente avisa lá no grupo do Telegram, a gente manda lá quando sempre vai ter o ao vivo, e eu mando o link também da reunião gravada. Tá bom? Para quem não pôde eventualmente assistir ao vivo ou quiser rever também, fica o link lá para você rever, tá bom? Isso, na próxima semana, muito bom, Herbert. Na próxima semana, dia 1º, nós vamos ter, novamente, nós vamos quebrar o paradigma dos 15 dias. Na próxima segunda nós vamos ter, porque
esse encontro de hoje, que nós estamos fazendo hoje, era para a gente ter feito na semana passada, no dia 15. Como teve feriado, não era feriado e tal, a gente não teve na segunda passada, estamos fazendo hoje. E vamos fazer também no dia 1º, que nós vamos receber uma convidada aqui. Tá bom? Mas hoje é o primeiro dia? Não, a gente está tendo... as pessoas podem entrar sempre que... quando recebem um convite, podem entrar. Não tem uma sequência. Ah, entendi. Bacana, então. Aí os links, quem vai entrando depois vai vendo os gravados. Quando eu vi o convite, eu logo aceitei, porque uma vez eu sou contadora, né, e também uma vez eu trabalhei com empreendedorismo na igreja. Tentei implantar, assim, era até com coach, a gente fez a parceria, mas assim, não rendeu muito, as pessoas não teve uma sequência boa. Aham. Entendeu? Mas esse modo online é mais interessante para atrair as pessoas. Mais fácil, né? Legal, pode... Se quiser, vocês podem compartilhar o convite, tá bom? Quem vocês acharem. Aberto, né? É aberto, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, tá? Joia. Muito bom, gente, vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. Eu quero apresentar diante do Senhor agora, Senhor, esses paradigmas que eles escreveram nos papéis ou que eles pensaram. Senhor, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor venha agora com a tua sabedoria, com o teu manto, Senhor, de unção que quebra e despedaça o jugo. Deus, agora em nome de Jesus, que todo paradigma que não foi fundamentado na rocha, ele seja despedaçado agora, em nome de Jesus. Seja quebrado, anulado, aniquilado, no nome de Jesus. Senhor, constrói em nós, Deus, os teus paradigmas. Constrói em nós a tua mentalidade, Senhor. Assim como diz que nós estamos sendo edificados até a estatura de varão perfeito, Senhor, nós precisamos e queremos andar neste crescimento para chegarmos na tua estatura, Senhor. Em nome de Jesus. Tem ainda tantas coisas dentro de nós que precisa ser transformado pelo Senhor. E nós queremos apresentar isso tudo diante de Ti e pedir agora em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, os paradigmas que nos impedem de romper. Quebra os paradigmas que nos impedem de avançar e de propagar o teu reino. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos um tempo de romper. Em nome de Jesus, romper nas finanças, romper no casamento, romper nos relacionamentos, romper na família, romper em todos os níveis, em todas as áreas, romper emocionalmente, aquelas pessoas que estavam presas, arraigadas em alguma coisa do passado, em alguma história do passado e que não conseguiam crescer porque sentiam dor, sentiam medo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora um tempo de rompimento, em nome de Jesus, e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos agora a quebra de todo paradigma que os impedia de crescer em nome do Senhor Jesus. E eu os declaro abençoados, prósperos e edificados na tua rocha. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo as suas famílias, eu abençoo os seus negócios, os seus trabalhos. Pai, que nesta semana seja uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de crescimento, uma semana de favor do Senhor. Que eles vejam o teu favor no trabalho, o teu favor, Deus, através dos clientes novos que vão chegar. Vejam o teu favor, Deus, através de ideias novas que eles vão ter durante esta semana. Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, uma nova porção, ó Deus, para que eles possam administrar, ó Deus, na medida da fidelidade de cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, assim nós oramos, te agradecemos, Deus, e te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bom, legal. Gente, tem um convite, lembrando, segunda-feira que vem nós vamos ter novamente o encontro online.
E eu tenho um outro convite para vocês. Na quinta-feira dessa semana, dia 25, nós vamos fazer uma live, eu e a minha esposa, a Ju. Nós vamos fazer uma live sobre família e mais especificamente sobre casamento. Nós vamos falar sobre acordos. Como caminhar com alguém diferente de mim. Né? Você tem alguma noção de como você caminha com alguém que pensa diferente de você? Então, você é o nosso convidado para a live, quinta-feira, dia 25. Vai ser às 21h30, horário de Brasília. Tá bom? Nós vamos fazer no Instagram do Instituto Tesouros. Tá bom? @Instituto Tesouros, que nós vamos transmitir a live. Tá bom? Você, desde já, é o nosso convidado. Se você quiser mandar perguntas lá no chat também, quiser já ir bolando alguma pergunta aí para você mandar lá na hora, fica à vontade. Tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, nos falamos lá no grupo do Telegram também. Se você quiser, às vezes, mandar alguma coisa, compartilhar teus testemunhos, compartilhar, às vezes, um pedido de oração, ou compartilhar também os teus serviços, os teus produtos, o que você vende, o que você faz e tal, para todo mundo se conhecer. Às vezes, dá certo de dar um match aí de negócios também, né? Por que não? Então você compartilha lá, fica à vontade. Quem não entrou ainda no grupo do Telegram, só acesse o link lá que você recebeu no e-mail e você vai ser direcionado pro grupo do Telegram. Tá bom, gente? Gente, Deus abençoe. Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso e uma excelente semana para vocês. Uma semana de romper os paradigmas. Valeu, tchau, tchau.